Capítulo 9, parte 2. Brasil de colônia a império. A mudança da coroa para o Brasil, em 1808, com a mudança da família real para o Brasil, houve modificações consideráveis em que a abertura dos portos e a revogação do alvará que proibia a instalação de manufatura foram, de certo modo, a ruptura do pacto colonial. Um sistema de leis e normas onde as metrópoles impunham as suas colônias, as metrópoles sendo os países que se beneficiam dos produtos e economia de seus territórios coloniais, onde já eram alguns passos visíveis em direção à independência. Brasil Império. Medidas econômicas adotadas beneficiavam a aristocracia rural, que, no entanto, se achava excluída das decisões políticas, exceto em que os ricos comerciantes portugueses tinham um melhor trânsito. A tensão entre esses dois segmentos da sociedade e a alta taxação de impostos e as ideias iluministas contra o absolutismo real criaram um clima de animosidade que preparou a independência do Brasil. Pertinente à desordem em Portugal, Dom João VI retornou, deixando o príncipe que, em 1822, proclamou a independência, assumindo o nome de Dom Pedro I. Esse movimento deu a vitória do Partido Brasileiro dos Moderados, e assim a reforma política não proporcionou mudanças econômicas e sociais significativas. Em 1831, Dom Pedro assumiu a coroa em Portugal, deixando seu filho, que por ser de menor, o Brasil foi governado por regentes até 1840, quando se inicia o Segundo Império, com Dom Pedro II. Educação, período joanino. No século XIX, ainda não havia uma política de educação sistemática e planejada. Quando a família real chegou ao Brasil, existiam as aulas régias do tempo de Pombal, o que obrigou o rei a criar escolas, sobretudo superiores, a fim de atender às necessidades do momento. Houve também um incremento das atividades culturais, antes não existiam ou simplesmente eram proibidas. As transformações culturais e criações de cursos superiores no período joanino, no campo cultural, se deu a imprensa régia, em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, a Idade de Ouro no Brasil, 1811. Já o Correio Brasiliense, impresso em Londres, era o único jornal de oposição à política de Dom João VI. A biblioteca foi implementada, o Jardim Botânico do Rio, o Museu Real, Missão Cultural Francesa, e as primeiras medidas a respeito da educação, em 1808, foram a criação de escolas de nível superior, a Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar, entre os anos de 1808 e 1810. Cursos médicos cirúrgicos a partir de 1808 e diversos cursos avulsos de economia, química e agricultura. Império, os 3 níveis de ensino. Nos 3 níveis de ensino, nos períodos do primeiro e do segundo império, as dificuldades de sistematização eram notáveis devido aos interesses da elite monarca, que não se importava com a educação da maioria da população, ainda predominante rural. O ensino elementar se encontrava em situação caótica, não era vista como meta prioritária, apesar da grande população rural analfabeta composta sobretudo de escravos. A lei de 1827, que determinava a criação de escolas de primeiras letras em toda a cidade, vila e lugarejos, foi a única que em mais de um século se promulgou sobre o assunto. Os resultados, porém, fracassou por várias causas. Sem exigências de conclusão de curso primário para o acesso a outros níveis de ensino, a elite
educava os filhos em casa, com preceptores, ou pais se reuniam e contratavam professores para ministrar aulas para seus filhos em conjunto, sem vínculo com o Estado. Já nos demais segmentos sociais estava a oferta de poucas escolas, onde a instrução elementar era restringida no ler, escrever e contar. Pela reforma de 1834, o ensino elementar, o secundário e o de formação de professores eram de responsabilidade das províncias. Apenas o curso superior ficaria a encargo do poder central. No ensino secundário, no século XIX, a educação era inorganizada entre o ensino primário e o ensino secundário. Não havia ligação ou articulação, cada um em direção diferente. Com um sistema precário, faltava recursos, seja para a construção de escolas, preparação de professores ou a sua remuneração, o que não era boa a qualidade de ensino, com os professores improvisados e incompetentes. Com os baixos salários, eram obrigados a se dedicar a outras atividades ao mesmo tempo. Não havia propriamente um currículo em razão da escolha de disciplinas aleatórias e sem nenhuma exigência se completar um curso para iniciar o outro. Os parâmetros do ensino superior é quem que determinava as escolhas do ensino secundário. Em 1834, a reforma descentralizou o ensino, atribuindo à coroa a regulamentação do ensino superior, enquanto as províncias futuras, os futuros estados foram destinados à escola elementar e à secundária. E assim a educação da elite ficou a cargo do poder central e a do povo confiada às províncias. Em 1837, foi fundado no Rio de Janeiro o Colégio Dom Pedro II, que ficou sob jurisdição da coroa, destinado à elite. Esse colégio era o único autorizado a realizar exames parcelados para conferir o grau de bacharel, indispensável para o acesso aos cursos superiores. Isso se fez com que o ensino secundário se desinteressasse de formação global dos alunos, tornando-se ainda mais propedêutico. No período de 1860 a 1890, a iniciativa particular organizou-se criando importantes colégios, inclusive de jesuítas. Um exemplo foi o Colégio São Luís, fundado na cidade de Itu. Em 1867 e em 1917, foi transferido para São Paulo. O Colégio Caraça, em Minas Gerais, em 1820, os protestantes trouxeram inovações da educação americana para o Colégio Marquense, em São Paulo, o Colégio Americano em Porto Alegre e o Colégio Internacional, em Campinas. Entre outros, os colégios leigos da época eram os mais progressistas e inovadores. No ensino superior, para frequentar, os jovens brasileiros deviam atravessar o Atlântico e dirigir-se às instituições europeias. No Brasil, os cursos eram os seminários destinados à formação de padres. No período joanino, os cursos de nível superior iniciados eram instalações ligadas intimamente à defesa militar e aos interesses da família real. Após a independência, foram criados 2 cursos jurídicos em São Paulo e Recife. Fundados em 1827 e em 1854, passaram a ser faculdades. A atenção especial do ensino superior era a caráter eliticista e aristocrático, que privilegiava o acesso dos nobres e proprietários de terra. O projeto de criação das universidades apresentado não teve como propósito de engavetamento como do ensino elementar. Pelo contrário, foi discutido e aprovado sem muita delonga. Na segunda metade do século XIX, o prestígio vinha sobretudo do uso da tribuna.
O jovem se interessava nos cursos jurídicos, onde a camada intermediária procurava não só para seguir a atividade jurídica, mas também ocupar funções administrativas e políticas ou jornalismo. Além disso, o diploma exercia a função de enobrecimento. A formação dos professores, com o intuito de melhorar, foram fundadas as escolas normais. A primeira foi a Escola Normal de Niterói, em 1835, onde o funcionamento era precário, com um só professor e poucos alunos. E devido a isso, foi fechada em 1849. Em seguida, surgiram várias outras em diferentes províncias, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Nas décadas de 1860, 70 e 80, tantas outras foram criadas, porém tinham duração estáveis, fechando e retornando quase no mesmo dia. O descaso pelo preparo fazia sentido em uma sociedade não comprometida em priorizar a educação elementar. Eram acolhidos professores sem formação, pressupondo que não havia necessidade de um método pedagógico específico, embora a escola de Niterói tenha sido fundada para os professores aprender a aplicar o método lancasteriano do ensino mútuo. O discurso de valorização à profissão docente era distante da prática, pois o próprio governo pagava mal e não oferecia um apoio didático adequado às escolas, onde os mestres eram selecionados em um concurso que dispensava formação profissional, tendo outra prática a nomeação de funcionários públicos em concurso devido à troca de apoio, o que continua acontecendo, que existe até hoje a prática de nepotismo e protecionismo. As escolas normais ofereciam 2 a 3 anos de curso, onde para ingressar bastava saber ler, escrever, ter 18 anos de idade e bons costumes. Atendiam rapazes e só há 30 anos depois a Escola de São Paulo passou a oferecer exceção para mulheres. Quando o interesse pela educação se tornou mais intenso nos debates da sociedade, por volta da década de 1860, a formação dos professores adquiriu maior relevo das escolas criadas nas décadas. Restavam apenas quartos em 1867 e em 1883. Encontravam 22 delas funcionando por todo o Brasil. E assim o objetivo proposto era preparar os professores para saber se portar, saber o que ensinar e saber como ensinar. Outros cursos profissionalizantes, o governo não se interessava pela educação popular e da formação técnica, onde a atenção era voltada para a formação das elites políticas e intelectuais. O trabalho feito com as mãos era visto como humilhante e inferior, tendo desvalorização dos ofícios com os quais os escravos se ocupavam. E nisso, nem tanto pelo tipo do trabalho que eles faziam, mas pelo fato de estarem sempre relacionados à condição social de quem as exercia. Os jesuítas, no século XVIII, ofereciam oficinas para a formação de artífices e atividade, essa precariamente por iniciativa particular ou de outras ordens religiosas, onde demorou ser tratada com atenção pelo Estado. Por ocasião da vinda da família real, onde privilegia cursos de formação superior, a não ser o Colégio das Fábricas, criado em 1809, destinado a ensinar ofícios aos órfãos que chegaram com a comitiva real, aprendendo com artífices que também vieram de Portugal. O ensino ocorria no próprio local de trabalho, como cais, hospitais e arena militar. A educação da mulher no Império, a maioria das mulheres dedicava às prendas domésticas
a aprendizagem de boas maneiras e a formação moral e religiosa, onde o objetivo era prepará-la para o casamento e para o convívio social, procurava ensinar piano e língua estrangeira, sobretudo o francês. Em 1825 foi autorizado o funcionamento de seminários de educação em São Paulo por Dom Pedro I, onde eram ensinadas a ler, escrever, cortar, bordar e cozinhar. Determinaram as aulas regulares para as meninas com a lei de 1827, embora o objetivo era assunções maternais, onde as alunas deviam ser ministradas, onde as aulas deveriam ser ministradas por senhoras honestas e prudentes. Em todo o Império, o número de escola para meninas não chegava a 20. Já em 1875, as moças poderiam se profissionalizar na carreira do magistério. Dada a precariedade, os resultados eram ruins. Com a falta de ensino público secundário para as moças, quando tinha posses, quando a família tinha um recurso maior, elas frequentavam as escolas particulares, protestantes ou católicas. Aos poucos foram surgindo escolas voltadas para a educação feminina. Em 1832, havia 20 escolas primárias em todo o Império. E em 1873, apenas na província de São Paulo já contavam com 174 unidades. Pedagogia, reflexo pedagógico no final do Império. No século XIX, não havia o que poderia chamar-se pedagogia brasileira, porém, alguns intelectuais buscavam novos rumos para a educação, apresentando projetos de leis, criando escolas no campo educacional. A orientação positivista do ensino intensificava a luta pela escola pública leiga e gratuita, bem como pelo ensino das ciências. Nas últimas 3 décadas do século XIX, o processo começou com a reforma Couto-Ferraz, em 1854, que visava a regulamentar a instrução primária e secundária do município da corte. Segundo instituídas as conferências pedagógicas, além dos métodos possíveis, eram discutidos assuntos diversos, tais como higiene escolar, castigos corporais, atuação do Estado na educação, formação de professor e escola popular, entre outros. O método intuitivo. Na segunda metade do século XIX, a grande discussão pedagógica deu-se em torno do método intuitivo e lição de coisas. A ênfase do método está no reconhecimento de que os sentidos são a porta para todo conhecimento, onde busca-se começar a instrução primária, educando a sensibilidade, pela qual percebemos cores, formas, sons, luz, entre outras. A criança deveria aprender a ler o mundo visível pela observação e percepção das relações entre os fenômenos. Considerando a importância e divulgação do método intuitivo, Rui Barbosa traduziu o livro Primeira Lições de Coisas, do norte-americano Noam Chomsky. Outros livros foram traduzidos e escritos por pedagogos, como o educador John Kopke, que tinha experiência em sala de aula e abriu escolas inovadoras onde o ensino se baseava no método intuitivo. Dando continuidade, capítulo 11, Brasil, a educação contemporânea. Primeira República e Era Vargas. O período da Primeira República costuma ser também designado como República Velha, conhecido também como República Oligárquica, República dos Coronéis e República do Café. No campo cultural, que marcou também nesse período foi a Semana da Arte Moderna, de 1922, que reuniu representantes
modernistas, eles não só ansiavam por uma nova estética nacional, desligada das influências europeias, como faziam crítica à velha ordem social e política também. Mas ao lado, como vocês podem estar vendo, né, tem a imagem deles, esses modernistas da época. A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, afetou o mundo inteiro. No Brasil, desencadeou a crise do café, né? Conhecido também como crise do café com leite, cujas consequências foram, de certo modo, benéficas, por provocar uma reação dinâmica ao estimular o crescimento do mercado interno e a queda das exportações, o que resultou em uma oportunidade para a indústria brasileira. Então, nesse sentido, foi benéfico para o brasileiro, para as indústrias brasileiras. Nessa situação, quem se aproveitou foi Getúlio Vargas, para se tornar chefe do poder, chefe do governo provisório. Mas ao lado do jornal da época, né, Bolsa de Nova York, quebra e o mundo inteiro treme. E a foto de Getúlio Vargas. República Populista. O populismo, fenômeno típico da América Latina, surgiu a partir do período entre guerras. Diante dos operários insatisfeitos com suas condições de vida e trabalho, o governo populista revela-se ambíguo, ou seja, se por um lado reconhecia os anseios populares e reagia sensivelmente às pressões, por outro lado, desenvolveu uma política de massa, ou seja, procurando manipular e dirigir essas aspirações. Aí ao lado, você pode ver nas imagens, né, a imagem do governo manipulando as pessoas, como se fosse uma marionete também. Por isso o nome de governo populista da época. O governo interferia na economia, praticamente criando vários grupos industriais. Por exemplo, no segundo governo de 1951 a 1954, Vargas estabeleceu o monopólio estatal do petróleo, com a criação da Petrobras, que é uma empresa brasileira, né, de grande conhecimento. Isso de acordo com o espírito nacionalista da época. Então, a Petrobras nasceu nesse período, né, da era Vargas. Foi montado nesse período. O golpe militar de 1964 desapareceu o Estado de Direito. O Executivo forte governava apoiando em atos institucionais, conhecido também como AI, mecanismo adotado pelos militares para transformar em lei imposta a decisões que não estavam previstas na Constituição ou mesmo eram contrárias a elas. Então, essas decisões do período militar, elas não constavam na Constituição ou também ou era contrária a elas, né? Com o enrijecimento do regime militar, as manifestações políticas foram rigorosamente contidas. Então, a população não estava de acordo com essas medidas, né? E foram para as ruas para fazer manifestações. Pode estar vendo na imagem. A partir de 1978, os movimentos populares surgidos de diversos segmentos da sociedade civil cada vez mais exigia a abertura política e o retorno ao estado de legalidade. As campanhas da chamada Direta Já, ou também bastante conhecida, né, na história do Brasil, essa Direta Já, pelas eleições diretas, encheram as praças do nosso país. Redemocratização. Em 1985, terminou o governo militar que teve início então chamado de Nova República. Ainda que pela eleição indireta de Tancredo Neves, com a sua morte trágica, né, o acontecimento foi um acontecimento que provocou comoção popular. E o seu vice, José Sarney, tornou-se o primeiro presidente civil desde 1964. Então, primeiro, nesse período foi Tancredo Neves, ele chegou a morrer, né? E quem tomou posse foi seu vice, José Sarney. Era pesada, no entanto, a herança da ditadura militar. Então, ele absorveu a herança da ditadura militar. A crise política e a economia desafiavam soluções devido à inflação, a enorme dívida externa, cresceu a pobreza e aumentou a violência tanto no campo
como na cidade. Aí a imagem de Tancredo Neves e José Sarney, né? Do governo Pereira, presidente. Após inúmeras dificuldades na fase de elaboração, em 1988, foi promulgada a nova Constituição. Fernando Collor, o primeiro presidente civil eleito pelo voto popular, governou por apenas 2 anos, né? Em 1990 a 1992. Então, Fernando Collor ele foi o primeiro presidente eleito civil pelo voto popular. A tendência neoliberal teve continuidade nos governos seguintes. 2 anos em que o vice-presidente Itamar Franco substituiu o Collor e nos 8 anos do governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002. E logo em 2003 assumiu a presidência Luiz Inácio Lula da Silva, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, conhecido como PT. No entanto, ao contrário das expectativas de muitos, no plano econômico foi, de certo modo, mantido o programa do governo anterior, então não teve muita mudança. E continuaram as altas taxas de juros e elevados índices de desemprego. Educação. Novos tempos republicanos, a organização escolar. Uma das características da atuação do Estado tiveram início no século XIX, ao se esboçar um modelo de escolarização baseado na escola seriada, com normas, procedimentos, métodos e instalações adequadas. O projeto político republicano visava implantar a educação escolarizada, oferecendo o ensino para todos. A situação já era grave, já que na década de 1920, o índice de analfabetismo já chegava a cifra de 80%. Projeto positivista. Já nos referimos à concepção positivista ao examinarmos a pedagogia do século XIX. E agora veremos como essas ideias tiveram influência entre nós. Os oficiais das gerações mais novas, formados pela Escola Militar, fundada em 1874, foram os principais simpatizantes das ideias positivistas no Brasil. Não por acaso, por dizer de nossa bandeira republicana, ordem e progresso. Isso resultam da inspiração positivista. Então, o nome da nossa bandeira, ordem e progresso, se resultou da inspiração positivista. E apenas em 1930 seria criado o Ministério da Educação e Saúde. Resta ressaltar também que mesmo os positivistas não tinham opinião unânime sobre o tipo de educação que desejavam implementar. A influência positivista da Primeira República no plano educacional teve efeitos passageiros, além de que vários projetos nem sequer foram implantados. Experiências anarquistas. Ainda na Primeira República, as ideias socialistas e anarquistas influenciaram na organização de grupos de defesa dos direitos dos trabalhadores. Enquanto os socialistas se reivindicavam a maior empenho do Estado para estender a educação a todos, os anarquistas, conhecidos como críticos das instituições, reivindicavam o sistema público por considerarem ideológicos, divulgadores de preconceitos e comprometidos com o interesse da classe dominante. Os anarquistas conseguiram fundar várias escolas operárias na época, em quase todo o Estado brasileiro. E a imagem logo abaixo, né, de uma escola superior. Escolar no vivo. As décadas de 1920 e 1930 foram férteis em discussões sobre educação e pedagogia. Para tanto, procuravam reagir ao individualismo e ao academicismo da educação tradicional, propondo a renovação das técnicas e exigência da escola única, obrigatória e gratuita. Por um lado, apesar das vantagens do novo método do escalonovismo, o escalonovismo ocupava-se mais com aspectos técnicos, o que ajudou a desviar o debate educacional do seu foco mais importante, que era a universalização
da educação popular. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Devido ao clima de conflito aberto em 1972, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, assinado por 26 educadores. Entre eles estavam Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. O documento defendia a educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como dever do Estado, a ser implantada em programa de âmbito nacional. Um dos objetivos fundamentais expressos do manifesto, que certamente foi redigido sob a inspiração de Anísio Teixeira, era a superação do caráter discriminatório e antidemocrático do ensino brasileiro, que destinava a escola profissional para os pobres e o ensino acadêmico para a elite. Então, foi um dos marcos, né, na época. A atuação da ala católica. Em oposição aos escolanovistas, os representantes da ala católica expressavam suas ideias na revista A Ordem. Como vimos, os pensadores católicos criticavam a tendência laica instalada pela República. Eles preconizavam, ou seja, eles queriam a reintrodução do ensino religioso nas escolas por considerar que a verdadeira educação devia ser vinculada à orientação moral cristã. Porque, para eles, as escolas leigas, elas só instruíam, não educavam as pessoas. Então, isso aqui é uma característica, né, da ala católica, e pode estar vendo aqui a imagem logo abaixo. Reforma Francisco Campos. Francisco Campos, cuja atuação já era conhecida no estado de Minas Gerais, foi escolhido para o cargo de ministro. Pode-se dizer que, pela primeira vez, uma ação planejada visava a organização nacional, porque todas as outras ações tinham sido visava a ação estadual, né? Já essa organização visava a ação nacional. O ensino secundário passou a ter 2 ciclos. O primeiro ciclo, um fundamental, de 5 anos, e o outro ciclo, complementar, 2 anos. Este último visando a preparação para cursos superiores. As primeiras universidades. Sabemos que as universidades surgiram na Europa ainda na Idade Média. Na época contemporânea, houve reformulação de muitas delas, nos moldes dos interesses da economia industrial capitalista e das novidades científicas. Então, elas sofreram grandes modificações, né, as universidades, que era o caso das universidades do Rio de Janeiro, em 1920, da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1927, e da Universidade de São Paulo, a USP, em 1924. A imagem das universidades. Reforma Capanema. Na vigência do Estado Novo, 1937 a 1945, durante a ditadura de Vargas, o ministro Gustavo Capanema empreendeu outras reformas do ensino, regulamentada por diversos decretos-leis assinados de 1942 a 1946, denominadas Leis Orgânicas do Ensino. A criação do ensino supletivo de 2 anos, ou superior ao caso, foi importante para a diminuição do analfabetismo, atendendo os adolescentes e adultos que ainda não tinham se escolarizado no período. A Lei Orgânica também regulamentou o curso de formação de professores no período tempos de Capanema. Bom, dando continuidade às apresentações, meu nome é Carla Micaela, eu vou falar sobre o ensino profissional. Ainda no início do período republicano, eram poucas as iniciativas voltadas para o ensino profissional. O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo era uma das poucas escolas que procuravam atender às exigências do produção fábio.
oferecendo ensino de tornearia, de mecânica e de eletricidade. A sistematização desse ensino, porém, só ocorreria em 1942, com a reforma educacional do ministro Capanema, quando definiu pela lei orgânica a criação de dois tipos de ensino profissional, um deles mantido pelo sistema oficial e o outro paralelo pelas empresas, embora supervisionado pelo Estado. Extensão de ensino. Como podemos ver, a educação Primeira República sofreu transformações muito decorrentes das necessidades da configuração social e econômica do país. Como se não bastasse, a Constituição de 1937, refletindo as tendências fascistas do Estado Novo, atenuou o impacto de algumas conquistas, principalmente das relacionadas com o dever do Estado com a educação, deslocando a ênfase para a sugestão de liberdade de iniciativa privada. O período da República Paulista. Na educação, um debate nunca visto teve como plano de fundo o anteprojeto de lei de diretrizes e bases, que levou 13 anos para entrar em vigor. No início da década de 1960, a discussão sobre a educação popular tomou corpo com diversos movimentos importantes. Antes desses tempos sombrios, porém, veremos a educação no período de 1945 a 1964. Lei de Diretrizes e Bases de 1961. A Constituição de 1946 refletiu o processo de democratização do país. Após a queda da ditadura de Vargas, em oposição à Constituição outorgada de 1937, os pioneiros da educação nova retomaram a luta pelos valores definidos anteriormente. As primeiras divergências surgiram com a crítica da escola no visto à descentralização do ensino. Porém, o auge do acirramento dos Bom, dando continuidade às apresentações, meu nome é Carla Micaela e vou falar sobre o ensino profissional. Ainda no início do período republicano, eram poucas as iniciativas voltadas para o ensino profissional. O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo era uma das poucas escolas que procuravam atender às exigências do produção fábrio, oferecendo ensino de tornearia, de mecânica e de eletricidade. A sistematização desse ensino, porém, só ocorreria em 1942, com a reforma educacional do ministro Capanema, quando definiu pela lei orgânica a criação de dois tipos de ensino profissional, um deles mantido pelo sistema oficial e o outro paralelo pelas empresas, embora supervisionado pelo Estado. Extensão de ensino. Como podemos ver, a educação Primeira República sofreu transformações muito decorrentes das necessidades da configuração social e econômica do país. Como se não bastasse, a Constituição de 1937, refletindo as tendências fascistas do Estado Novo, atenuou o impacto de algumas conquistas, principalmente das relacionadas com o dever do Estado com a educação, deslocando a ênfase para a sugestão de liberdade de iniciativa privada. O período da República Paulista. Na educação, um debate nunca visto teve como plano de fundo o anteprojeto de lei de diretrizes e bases, que levou 13 anos para entrar em vigor. No início da década de 1960, a discussão sobre a educação popular
tomou corpo com diversos movimentos importantes. Antes desses tempos sombrios, porém, veremos a educação no período de 1945 a 1964. Lei de Diretrizes e Bases de 1961. A Constituição de 1946 refletiu o processo de democratização do país. Após a queda da ditadura de Vargas, em oposição à Constituição outorgada de 1937, os pioneiros da educação nova retomaram a luta pelos valores definidos anteriormente. As primeiras divergências surgiram com a crítica da escola no visto à descentralização do ensino. Porém, o auge do acirramento dos acirramento dos ânimos ocorreu quando o deputado Carlos Lacerda, político de discurso inflamado e representante dos interesses conservadores, deslocou a discussão para o aspecto de liberdade de ensino. Em 1959, Lacerda apresentou um substantivo defendendo a iniciativa privada, pois considera a competência do Estado o suprimento de recursos técnicos e financeiros e a igualdade de condições das escolas oficiais e particulares. A maioria das escolas particulares de grau secundário, que atualmente é o ensino médio, pertenciam tradicionalmente às congregações religiosas, e o ensino aí ministrado sempre favoreceu os segmentos privilegiados. Por isso, os religiosos católicos assumiram o debate, retomando o argumento de que a escola leiga não educava, apenas instruía. Do outro lado dessa tendência reacionária, posiciona-se os pioneiros da educação nova, que, apoiados por intelectuais, estudantes e líderes sindicais, mobilizaram novamente, dando início à campanha em defesa da escola pública. Com a criação do Conselho Federal de Educação e dos Conselhos Estaduais de Educação, nas quais eram permitidas a representação das escolas públicas, tornava-se inevitáveis a pressão e o jogo de influências para obter recursos. O ensino técnico continuou a não merecer atenção especial, quer o setor industrial, quer o comércio e muito menos o agrícola. No estado de São Paulo, o maior industrializado do país, entre 1951 e 1953, o número de trabalhadores cresceu de 50%, enquanto o número de trabalhadores qualificado em apenas 5%. De resto, podemos observar como a legislação sempre reflete os interesses apenas das classes representadas no poder. Movimento da educação popular. Centros populares de cultura. O primeiro surgiu em 1961 por iniciativa da União Nacional de Estudantes. Movimentos de cultura popular. A este grupo pertenceu o educador Paulo Freire, figura importante na educação brasileira e mundial, criador da pedagogia libertadora, como veremos adiante. Depois, MCP espalharam-se pelo Brasil, funcionando com financiamento público, movimentos de educação de base, criados em 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estavam diferentemente ligados à Igreja Católica e eram mantidos pelo governo federal. Inicialmente se dedicavam a
a alfabetização das populações de zona rural, mas à medida que cresceram e chamaram ala progressista da igreja, os movimentos se tornaram mais conscientizados e voltaram para a conquista de bens sociais de que o povo se achava excluído. Jovens estudantes cristãos e também sacerdotes passaram a atuar criticamente, desenvolvendo programas de conscientização ao longo de comunidades e sociedades, todos voltados para a construção de um novo país. Há uma polêmica em torno da atuação de todos esses movimentos, mesmo que algum momento e sob algum aspecto a crítica procedesse, a generalização e a injustiça diante de inegáveis importância e originalidade desse movimento, bem como de fecundidade de reflexão desencadeada a respeito de cultura nacional. O golpe militar de 1964 desativou esses movimentos de conscientização popular, pois considerava-los subversivos e penalizou seus líderes. Agora, voltando a algumas inovações educacionais. O Colégio de Aplicação estabeleceu o primeiro convênio com a USP, em 1957, para desenvolver um trabalho pioneiro e renovação pedagógica do curso secundário. A intenção inicial de transferir a experiência para a escola comum de rede de ensino não se concretizou por diversos motivos. Além disso, a ditadura, o colégio tornou-se alvo de suspeita de subversão, até por extinto em 1970. Outras experiências decorrentes dos ginásios e colégios vocacionais iniciou-se em 1961, com a instalação de escolas pilotos, no interior de São Paulo e na capital. Também essas escolas beneficiavam a elite, além de não ter havido tempo nem condições de estender a experiência a outros estabelecimentos, devido à crônica falta de verbas e de pessoas e à interrupção abrupta dos trabalhos pela denúncia de subversão. Anos de chumbo. Durante 20 anos, o Brasil viveram em um medo gerado pelo governo do arbítrio e pela ausência do Estado de Direito. Esses anos de chumbo, além do sofrimento das torturas e do desaparecimento de pessoas, foram desastrosos para a cultura e para a educação. Também provocaram prejuízos à economia e às políticas públicas do país. Também provocaram prejuízo à economia e às políticas públicas. O golpe militar de 1964 optou pelo aproveitamento da capital estrangeira e liquidou de vez o nacional desenvolvimento. Anos de chumbo. A recuperação econômica propôs o modelo concentrado de renda, que favoreceu uma camada restrita da população e submete os trabalhadores ao arroxo salarial. Uma sucessão de presidentes militares fortaleceu o executivo enquanto fragilizava o legislativo. Diversas medidas de exceção acentuaram o caráter autoritário do governo. A Lei de Segurança Nacional, Serviço Nacional de Informações, prisões políticas, inquéritos policiais militares, proibição do direito de greve, cassação de direitos políticos, o exílio e etc. Reflexo da ditadura na educação. Em 1967, foram postos fora da lei as organizações consideradas subversivas, como a União Nacional dos Estudantes. A intenção era evitar a representação em âmbito nacional, permitindo a
atuação do diretório acadêmico, restrito a cada curso, e do diretório central dos estudantes, para cada universidade. Estes organismos controlava a participação das pessoas em movimento de protesto, fixando como comunistas as considerações subversivas. Aliás, a intenção explícita da ditadura em educar politicamente a juventude revelou-se no decreto-lei baixado pela junta militar em 1969, que tornou obrigatório o ensino de educação moral e civil nas escolas em todos os graus e modalidades de ensino. No ensino secundário, a denominação mudava para Organização Social e Política Brasileira, e no curso superior, para Estudos de Problemas Brasileiros. A extinta UNE, no entanto, continuou a agir clandestinamente e, em outubro de 1968, realizou um congresso no interior do estado de São Paulo, onde cerca de 900 estudantes de todo o Brasil foram presos e interrogados. Os estudantes da Faculdade de Filosofia da UESP, na época, situada na rua Maria Antônia, no centro da cidade de São Paulo, encontraram um confronto com a Universidade de Mackenzie, de tradição conservadora e berço do comando de caça aos comunistas. Em dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5 retirou todas as garantias individuais, públicas ou privadas, e concedeu ao presidente da República poderes para atuar como executivo e legislativo. Em fevereiro de 1969, o Decreto-Lei número 477 proibiu os professores e alunos funcionários das escolas todos e qualquer manifestação de caráter público. Como se vê, os conflitos eram resolvidos pelo expediente do Decreto-Lei, solução autoritária típica das ditaduras. Além desse êxodo, os profissionais remanescentes trabalhavam sob o risco de censura e delação, o que sem dúvida prejudicava e muito a vida, cultura e o ensino no Brasil. Sem acesso à faculdade, depois de aprovados em exames vestibulares, os estudantes pressionavam o governo por mais vagas. Reforma tecnista e acordo MEC-USAT. A tendência técnica em educação resultou da tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, que se baseia na racionalização própria do ensino de produção capitalista. Um dos objetivos dos teóricos nessa linha era propor adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica, evidentemente com a economia de tempo, esforço e custo. Em outras palavras, para inserir o Brasil no sistema do capitalismo internacional, seria preciso tratar a educação como capital humano, investir em educação significativa, possibilitar o crescimento econômico. Uma das consequências funestas foi a excessiva burocratização do ensino, porque para o controle das atividades havia inúmeras exigências de preenchimento de papéis. O professor Demerval Saviani citava o chileno Matelarti, concluir que o prejuízo atingindo principalmente a América Latina, já que desviou das atividades fins para atividades meios, parcelando consideravelmente dos recursos sabidamente escassos destinados à educação. Para implantar o projeto de educação proposto,
O governo militar não revogou a LDB de 1961, mas introduziu alterações e fez atualizações. Foram os acordos Merc-Usaid, pelos quais o Brasil receberia assistência técnica e cooperações financeiras para a implantação da reforma. A partir daí, resolveu-se uma reforma autoritária, vertical, domesticada, que visava a atrelar o sistema educacional ao modelo econômico dependente imposto pela política norte-americana para a América Latina. Pressuposto teoria do tecnicismo. Essa teoria valorizam a ciência como uma modalidade de conhecimento objetivo, proposto possivelmente de verificar rigoroso por meio da observação e da experimentação aplicadas à educação, restringir-se ao estudo do comportamento nos seus aspectos observáveis e mensuráveis, coerentes com este princípio. O ensino tecnicista buscava a mudança do comportamento do aluno mediante o treinamento a fim de desenvolver suas habilidades. O processo taylorista separava a concepção da execução do trabalho, criando o setor de planejamento e submetendo o operário ao parcelamento das tarefas. Outra influência na tendência tecnicista aplicada à educação derivou de economistas que, a partir da década de 1960, desenvolveu a teoria do capital humana, divulgada pela Escola de Chicago, sobretudo por Theodore Schultz, autor de O Valor Econômico da Educação. Desse modo, a educação tecnicista encontrava-se imbuída das ideias de racionalização, organização, objetividade, eficiência e produtividade. As reuniões de planejamento deviam definir objetivos instrucionais e operacionais rigorosamente esmiuçadas, estabelecendo o ordenamento sequencial das metas a serem atingidas a fim de evitar objetivos vagos, que dessa margem interpretação diversas. A adaptação do ensino à concepção taylorista, típicas de mentalidade empresarial, tecnocráticas, exigia, portanto, o planejamento e a organização raciocinal do trabalho pedagógico, a operacionalização dos objetivos, o parcelamento do trabalho com a devida especialização da função e burocratização. Reforma Universitária de 1968. Em tempo recorde, o grupo de trabalho da Reforma Universitária, formado por pessoas especialmente designadas pelo presidente general Costa e Silva, definiu as diretrizes da reforma. A reforma exigiu a cátedra, unificou o vestibular e aglutinou as faculdades em universidades para melhor concentração de recursos materiais e humanos, tendo em vista maior eficácia e produtividade. Instituiu também o curso básico nas faculdades para suprir as deficiências do segundo grau e no ciclo profissional. Estabeleceu cursos de curta e longa duração e a reestruturação completa de administração visando a racionalização e modernizar um modelo com a integração do curso, áreas e disciplinas.
A nomeação de reitores e diretores de unidades dispensava a exigência de pessoas ligadas ao corpo docente universitário, bastando possuir alto tirocínio de vida pública ou empresarial. Como convém à reforma em que o viés tecnocrático se sobrepõe ao pedagógico, vale lembrar que a definitiva implantação do pós-graduação com curso de mestrado e doutorado recebeu significativo apoio a partir da década de 1970, por fundamentar a concepção de desenvolvimento dos governos militares. Apesar desse propósito inicial, esses cursos expandiram-se, garantindo o desenvolvimento da pesquisa e melhorando a qualificação dos professores universitários. Reforma do primeiro e do segundo grau de 1971. A reforma do ensino fundamental e médio realizou-se durante o período mais violento da ditadura, no governo Médici. Jarbas Passarinho, então ministro da Educação, para levar a efeito tal objetivo, a lei reestruturou o ensino, ampliando a obrigatoriedade escolar de 4 para 8 anos. A criação da escola única profissionalizante representou a tentativa de exigir a separação entre escola secundária e técnica, uma vez que, terminando o ensino médio, o aluno teria uma profissão. A continuidade garantia a passagem de uma série para outra, desde o primeiro até o segundo grau, pelo princípio da terminalidade. Esperava-se que, ao terminar cada um dos níveis, o aluno estivesse capacitado para ingressar no mercado como força de trabalho, caso necessário. Para tanto, diversos pareceres regulamentaram o currículo, que constava de uma parte da educação geral à outra, de formação especial, de habilitação profissional. Para se ter uma ideia, só para o segundo grau havia uma lista de 130 habilitações. Além disso, como materiais obrigatórios foram incluídos educação física, educação moral e civil, educação artística, programa de saúde e religião. Com as alterações curriculares, algumas disciplinas desapareceram por falta de espaço, como filosofia. No segundo grau, ou foram aglutinadas, como história e geografia, que passaram a constituir os estudos sociais. No primeiro grau, outros prejuízos inestimáveis foi a desativação da antiga escola normal, destinando a formação de professores para o ensino fundamental. Conforme definido na lei, não permitia a formação do professor e menos ainda do especialista. A formação era toda fragmentada. Estudos mostravam o baixo rendimento alcançado pelo programa, se levando em conta o grande número de inscritos. A situação, porém, não era bem essa na avaliação das reformas. E hoje podemos dizer que a reforma não só foi um fracasso, como provocou prejuízos inestimáveis. Faltavam professores especializados, as escolas não ofereciam infraestrutura adequada aos cursos, sobretudo nas áreas de agricultura e industrialização. Por outro lado, as escolas particulares, sobretudo as destinadas à formação da elite, não se submeteram a entrar na lei, mas apresentavam um programa oficial que atendia apenas formalmente às exigências legais. Portanto, a escola de elite continuou propendurticando, enquanto as oficiais aligeiravam
seus programas com dificuldade mal ministrada, descuidando-se da formação geral. De maneira mais grave, ainda persistia a seletiva, já que a elite bem preparada ocupava as vagas das melhores universidades. Como consequência, a reforma não conseguiu desfazer o dualismo escolar. Enquanto a reforma universitária, também é importante lembrar que nesse período ocorreu um processo sem precedentes de privatização do ensino. Grande parte dos cursos nos moldes do sistema empresarial nem sempre ofereciam igual qualidade pedagógica. Com a criação indiscriminada de cursos superiores, preponderavam os que exigiam poucos recursos materiais e humanos e permitiam a superlotação das classes. A relação entre a escola e a comunidade reduziam-se à captação mão de obra para o mercado e à intenção de adaptar ao ensino o modelo de estrutura organizacional das empresas burocratizadas e hierarquizadas, sem desconsiderar as críticas pretendentes, todas graves. O fundamental se acha no caráter tecnocrático da reforma, segundo a qual os valores da eficiência e da produtividade se sobrepunham ao pedagógico. Portanto, essa reforma, embora apresentantemente técnica, neutra, apolítica, de fato foi política. E essa é a minha apresentação. Olá, sou Gênio Marcos Soares da Silva, dando continuidade com o tema Transição Democrática. No início da década de 1980, o regime militar dava sinais de enfraquecimento, entrando em curso o lento processo de democratização. A sociedade civil, a classe política, as organizações estudantis apresentavam-se de modo mais contundente contra o arbítrio, buscando recuperar espaços perdidos. Exilados políticos anistiados retornavam ao Brasil. O presidente João Baptista Figueiredo, que foi um militar e geógrafo brasileiro, foi o 30º presidente do Brasil de 1979 a 1985 e o último presidente do período do regime militar, que concedeu o perdão aos perseguidos políticos, que a ditadura militar chamava de subversivos, Então, subversivos para eles, que significa que ou aqueles que propagam ideias ou teorias diferentes daqueles da maioria, que em consequência disso pode se sentir prejudicada ou ameaçada. E dessa forma pavimentou o caminho para a redemocratização do Brasil. A ABOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, foi fundado no dia 13 de janeiro de 1945. É uma entidade sem fins lucrativos, sem discriminação de raça, credo religioso, gênero ou convicção política ou ideológica. No ano de 1978, os professores intensificaram a mobilização em diversos estados a fim de recuperar as percas salariais, ao lado da imediata reposição das perdas salariais. Os professores lutavam pela regulamentação da carreira do magistério e por condições mais dignas para exercê-la. Ao longo dos anos de 1980, houve a retomada pela sociedade brasileira de uma série de movimentos sociais e culturais que contribuiu para a mudança política de transição de regime autoritário para o Estado de Direito. As campanhas em torno de uma anistia ampla, geral e restrita e pelas diretas já são exemplos de estados de mobilização política com a participação popular. Iniciativas oficiais pós-ditadura. Havia muito tempo, as escolas públicas recorriam a expedientes como quermesses e
associações de pais e mestres a fim de arrecadar dinheiro para reformas ou atendimento em outras necessidades e de outras necessidades. A remuneração do professor continuava ínfima, né? Ínfima, diminuído, quase insignificante e aviltante, né? Que desonra, que humilha. Após o fracasso do Plano Cruzado de 86, o congelamento forçado da mensalidade da escola particular, seguido por uma explosão de preços, provocou maior elitização do ensino, ainda mais porque a escola paga se tornava inacessível. O que salta à vista é a continuada elitização da educação, com a escola de qualidade cada vez mais restrita a grupos privilegiados, enquanto a pública se reduzia a condições lamentáveis. Universalização do ensino, avaliações externas e piso para professores no período democrático. O ministro Paulo Renato Souza inseriu o país no mundo das avaliações externas, incluiu a educação infantil na educação básica. Com o fim da ditadura militar, vários aspectos da política nacional foram repensados e entre eles estava a educação. A Constituição de 1988 foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 88 e promulgada em 5 de outubro do mesmo ano. Pode ser considerada a 7ª ou a 8ª Constituição do Brasil e a 6ª ou 7ª Constituição brasileira em um século de república. Indo para a educação, a questão da escola pública acirrou discussões no decorrer dos trabalhos da Constituinte de 87 e 88. Muitos foram os confrontos e pressões, inclusive da escola particular, desejosa de manter o acesso às verbas públicas garantidas pela Constituição anterior. Destacamos alguns pontos importantes da nova Constituição. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ensino fundamental obrigatório e gratuito. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito com direito público subjetivo. Valorização dos profissionais do ensino com plano de carreira para o magistério público. Recursos públicos destinados às escolas públicas podem ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprovada a finalidade não lucrativa. A partir das linhas mestras desta lei magna, foi estabelecida a nova Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. A nova LDB de 1996. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira é a legislação que regulamenta o sistema educacional, público ou privado, do Brasil, da educação básica ao ensino superior. A LDB é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Foi criada para garantir o direito a toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação e estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública, site Brasil Escola. De um modo geral, a lei foi acusada de neoliberal, por não garantir a esperada democratização da educação, sobretudo porque o Estado delegou ao setor privado grande parte de suas obrigações. Por exemplo, a educação profissional não se encontra obrigatoriamente vinculada à escola regular. Em janeiro de 2006, o Senado aprovou o projeto de lei que amplia a duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos, garantindo o acesso de criança a partir de 6 anos de idade. A formação de professores para a educação básica mereceu um avanço ao se determinar, nos artigos 62 e 63, a exigência de curso de nível superior, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, para substituir o curso de magistério de nível médio. Democracia e inclusão.
Ao percorrer a história da educação, podemos constatar que, em todas as épocas, a escola foi seletiva, um privilégio de poucos, ainda que no século XVII, Comênios já defendesse ensinar tudo a todos. E no século XIX, muitas nações começassem a implantar a escola pública, gratuita e laica. Lembramos que em grande parte da história da humanidade, as mulheres foram excluídas da educação ou encaminhadas para as atividades condizentes com sua natureza feminina, de esposas e mães confinadas no espaço doméstico. Apenas a partir do final do século XIX, a coeducação deu os primeiros passos, embora o acesso da mulher a cursos superiores permanecesse muito restrito por algum tempo. Isso sem falar que a conquista da cidadania pelo direito de votar só ocorreu para ela na primeira metade do século XX. Comênios, o pai da didática moderna, era um filósofo de origem calvinista e de nacionalidade boêmia. Combateu o sistema medieval e sua ideologia, tudo para todos. Raça ou etnia. A divisão clássica das raças em branca, ariana, negra, africana, amarela, indígena, asiática, não é hoje aceita como antes. Durante milênios, ocorreram lentas modificações genéticas que determinaram a diferença morfológica entre as raças, cor da pele, tipo de cabelo, configuração de crânio, lábios, nariz, em decorrência da adaptação das populações a fatores geográficos como radiação solar, temperatura e outros. Em estudos realizados no Laboratório de Genética Médica de Minas Gerais, o professor Pena concluiu que a interpretação genética dos achados de nossa pesquisa é que a população brasileira atingiu um nível muito elevado de mistura gênica. A esmagadora maioria dos brasileiros tem algum grau de ancestralidade genômica africana. Curiosidades. Você sabia que em nosso corpo existe um pigmento chamado melanina? E ela é responsável pela cor de nossa pele, de nossos olhos e cabelos. As pessoas que têm mais melanina possuem a pele mais escura e estão mais protegidos dos raios ultravioleta, que fazem mal para a pele. Homogeneizar ou democratizar. Voltemos um pouco para a segunda parte do capítulo 6, em que examinamos como se procedeu a catequese dos indígenas do Brasil. De acordo com a mentalidade quinhentista, tanto o reino português como a Igreja Católica atuavam no sentido de homogeneizar as diferenças, nivelando a todos pelo que se considerava verdadeiro e superior, a cultura cristã europeia. A catequese, então, constituiu um esforço para acentuar a semelhança e apagar as diferenças pela qual os jesuítas buscavam transformar o selvagem em civilizado e o não cristão em cristão, para que todos fossem os mais iguais possíveis. Existem hoje no Brasil mais de 200 etnias indígenas, além de 55 grupos de índios isolados, que falam pelo menos 180 línguas. Na época da descoberta, estima-se que eram cerca de 1.300 línguas. A pedagogia da escravidão. Vimos que no início da colonização os portugueses escravizavam os índios, apesar das dificuldades decorrentes do confronto direto com os religiosos que os confinavam em missões, e também da resistência dos navios ao trabalho servil, dos nativos ao trabalho servil. Com o tempo, a escravidão negra preponderou tanto nas plantações de cana no Nordeste, como na mineração e depois na cultura do café, quando então os imigrantes vieram substituir a mão de obra escrava. Diferentemente dos indígenas
que desde o início da colonização tiveram a atenção dos missionários empenhados na catequização e muitas vezes na sua proteção. Os negros que para cá vieram nunca mereceram atenção especial dos padres e de quem quer fosse. Recapitulando, diferentemente dos indígenas que desde o início da colonização tiveram a atenção dos missionários, empenhados na catequização e muitas vezes na sua proteção. Os negros que para cá vieram nunca mereceram atenção especial dos padres e de quem quer que seja. Assim comenta o professor Mário Maestre, ao finalizar o mesmo artigo. Em todos os momentos da escravidão, imperou inconteste a visão do castigo físico como recurso pedagógico, imprescindível ao aprendizado, e a manutenção da qualidade do ato produtivo, pilar das visões de mundo das classes escravizadoras. A ideia do castigo físico justo como recurso pedagógico excelente penetrou nas classes subalternizadas da época, tornando a seguir uma das mais arraigadas visões pedagógicas informais da civilização brasileira. Antena, Educação e o neoliberalismo. Aproveitando a advertência feita pelo professor Saviani no final do item 24, vamos examinar como a orientação neoliberal tem interferido na educação brasileira. Segundo a professora Angélica Maria Pinheiro Ramos, dentre as recomendações do Banco Mundial para o Brasil, destaca-se o financiamento diversificado que supõe a destinação dos recursos de acordo com a qualidade das escolas, ou seja, conforme sua situação no ranking do sistema de avaliação dos diversos níveis do ensino pelo MEC, o que estimula a concorrência entre os estabelecimentos. Essa orientação pressupõe a procura de fontes alternativas. Essa orientação pressupõe a procura de fontes alternativas, ou seja, particulares, para o financiamento da educação, estimulando a política de ensino pago, sobretudo o superior, bem como a privatização do ensino de pós-graduação e o estímulo a convênios com diversas empresas do intuito de captar recursos para projetos de pesquisa. Vale lembrar que, conforme o espírito de contenção de gastos, ocorreu uma política de congelamento de salários dos professores das universidades federais, além de cortes de verbas para a pesquisa e a pós-graduação. Pedagogia. As novas ideias vindas da Europa e depois dos Estados Unidos estimularam nossas reflexões. Inicialmente com a divulgação do método intuitivo e depois com um embate entre a pedagogia tradicional, sobretudo a ministrada pelas escolas cristãs, e o ideário positivista que, entre outras coisas, defendia a laicidade do ensino. Além do positivismo, no início da República, alguns intelectuais sofreram influência do ecletismo, reunião de diversas tendências filosóficas, das quais retiravam o que lhes interessava para interpretar realidade e agir sobre ela. É o caso, por exemplo, de Rui Barbosa, do médico Caetano de Campos, administrador que empreendeu a reforma da Escola Nacional de São Paulo. Nas primeiras décadas do século XX, houve também a difusão das ideias anarquistas e comunistas,
que criticavam a repartição injusta dos benefícios culturais reservados a um pequeno núcleo de privilegiados e defendiam a escola única, universal. Anísio Teixeira. Já discorremos no tópico educação como ocorreu o movimento Escola Novista no Brasil, representado por educadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior, Hermes Lima, Pascoal Leme, Pessoa e outros que trouxeram uma influência renovadora, apoiados em pedagogias como as de Dewey, Kilpatrick, De Crowley e esse outro camarada aqui. Os escolanovistas fertilizaram de maneira vigorosa o debate sobre educação na Primeira República, chamados de profissionais do ensino. Na sua maioria, tinham formação pedagógica, escreveram livros, ocuparam cargos públicos, realizaram reformas de ensino, participaram de movimentos em defesa da educação, publicaram artigos nos jornais da época. A trajetória de Anísio Teixeira. Entre os escalanovistas é notável a contribuição do pedagogo, filósofo e educador Anísio Teixeira, responsável pela difusão das ideias pragmatistas de John Dewey no Brasil, com atuação sempre marcante desde a década de 1920. Enfrentou 2 ditaduras, viveu um período de reclusão voluntária, de 35 a 45, 10 anos, e morreu em circunstâncias trágicas até hoje não esclarecidas, na época da ditadura militar. Nascido na Bahia, formou-se em Direito no Rio de Janeiro e fez pós-graduação em Educação em Nova York, quando teve contato pessoal com John Dewey e familiarizou-se com sua teoria pedagógica. Visitou vários países da Europa para conhecer os diversos sistemas escolares. De inteligência brilhante e apaixonada pelo tema da educação, começou cedo sua atuação efetiva. Em 1924, portanto, com apenas 24 anos, ocupou o cargo de inspetor-geral de ensino do governo da Bahia e fez a reforma educacional daquele estado. Bom, das apresentações, agora eu vou tratar sobre a trajetória de Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande contribuinte para a pedagogia nacional. Através de seus métodos, ganhou renome por todo o mundo, assim tendo inúmeras obras traduzidas para outras línguas. Apesar de todas as suas contribuições pedagógicas, sofreu com numerosas críticas dos seus métodos. Contudo, não se pode negar sua importância como educador, podendo ser considerado patrono da pedagogia brasileira. Além de um exímio educador, Paulo Freire teve fortes contribuições filosóficas, onde repensa a sociedade como um todo, interligando fatores econômicos, políticos e sociais, fazendo analogia desses fatores à respectiva realidade educacional. Como reflexo deste processo, temos a obra Pedagogia do Oprimido, sendo uma de suas obras de mais destaque. Bom, a influência e a importância de Paulo Freire para a formação da pedagogia em si brasileira é imensa. Os seus métodos foram revolucionários e bastante inclusivos na educação de adultos e bastante eficazes. Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire repensa a estrutura básica da sociedade, resumidamente dividida em pirâmide social, assim tendo suas respectivas classes sociais. Como reflexo desse processo, temos a centralização de poder relacionado ao eixo mais alto da pirâmide.
a pedagogia do oprimido está compactuada a este processo de organização social, onde as classes dominantes desfrutam de intocáveis privilégios, este assegurado economicamente, politicamente e socialmente. Já as classes oprimidas, as mais baixas da pirâmide social, servem como alicerce desse processo, onde empenham os trabalhos mais árduos e com maiores cargas horárias, sendo comumente excluída da formação educacional. A educação vem como um meio de libertação deste movimento, sendo a partir dela que as classes mais baixas podem alcançar cargos melhores em sua jornada trabalhista e despertar senso crítico para levar indagações a este processo. Bom, a pedagogia do oprimido não remete somente à obra em si, no ano de lançamento que Paulo Freire produziu, mas reflete até os nossos dias atuais. Como reflexo disso, temos a nossa educação básica, a educação que, de certa maneira, se torna exclusiva e praticamente faz a formação do público, um estudante, para exercer cargos menores, para não ter grandes perspectivas de futuro, não tem matérias que remetem a um futuro econômico, como pensar no futuro próspero economicamente para esses estudantes. Como reflexo disso, temos os privilégios exercidos dentro da estrutura básica da formação social. Concepção problematizadora da educação. A pedagogia dominante está relacionada aos métodos aplicados para a aprendizagem do aluno. Métodos estes que muitas das vezes atuam de uma maneira maçante, onde visa a memorização mecânica do conteúdo, sendo o educador o principal elemento do processo. Centraliza todo o conhecimento e apenas compartilha fanicos com seus discípulos. O autoritarismo faz parte essencial do processo de aprendizagem e o aluno acaba por ter apenas um papel de objeto no processo, na qual são depositados conhecimentos e colhidos por meio de processo de avaliação. Em contrapartida, a concepção problematizadora da educação prioriza a relação do aluno com o ambiente no qual está inserido, o diálogo e as experiências, vivências por cada indivíduo, quando compartilhadas, levam à aprendizagem mútua por meio da troca. O conhecimento adquirido é crítico e reflexivo, pois reflete a realidade e, dentro dela, toma-se partido. Bom, a concepção problematizadora remete muito aos problemas aos métodos que eram aplicados no meio de ensino, né? E, em contrapartida, a concepção problematizadora sai muito do ato maçante da educação e prioriza o diálogo e o compartilhamento de experiências. Método de Paulo Freire. O método de Paulo Freire se distingue totalmente dos métodos convencionais. Tem enfoque nas vivências e na realidade cultural, na qual o aluno está introduzido. O educador não exerce um papel autoritário e está apto ao diálogo, tendo o aluno um maior destaque nesse processo. De início, é feito o levantamento linguístico da realidade onde o aluno está inserido. A partir deste levantamento, obtém-se as palavras geradoras. Segundamente, é feita a tematização da realidade na qual o aluno está inserido. A partir disto, é feito pequenos circuitos culturais nos quais irão debater situações, problemas. Daí é feita a associação das palavras geradoras
com as suas respectivas experiências vividas diariamente, e assim facilitando a memorização. Em sua última etapa é feita a problematização do contexto da realidade vivida, buscando, a partir das problemáticas, despertar o senso crítico. Vale ressaltar que o professor é apenas um intermediário dentre esses processos. O método Paulo Freire tem grande aplicabilidade na educação de adultos e, de certa maneira, abriu uma maré de oportunidades para estar introduzindo, muitas das vezes, esse ensino a pessoas que não teriam oportunidade dentro dos métodos convencionais. A contribuição de Paulo Freire. As contribuições pedagógicas e filosóficas de Paulo Freire são inquestionáveis, mas, apesar de tudo, ele sofreu inúmeras críticas provenientes dos seus métodos de ensino. Para os católicos mais conservadores, Paulo Freire apresenta um discurso pedagógico caracterizado por categorias marxistas. Outras críticas surgiram a partir da suposta supervalorização das contribuições dos alunos. Contudo, é axiomática todas as contribuições de Paulo Freire, não estando somente presente na alfabetização de adultos, mas parte do princípio de liberdade a partir da educação, levando uma luta para a acessibilidade à educação para todas as classes sociais. Outras tendências durante a ditadura. Mesmo com os empecilhos da ditadura militar, os estudiosos continuavam sua luta para o aprimoramento da educação brasileira. Muitos intelectuais contribuíram para o surgimento de novas tendências, dentre elas a teoria de Jean Piaget, que buscava a compreensão dos estágios do desenvolvimento mental desde a infância até a adolescência. O escolanovismo de Piagetiano de Lauro de Oliveira Lima embasa-se nas teorias de Piaget, fazia críticas à educação tradicional e demonstrava afeição com o tecnismo pedagógico. O tecnismo pedagógico foi implementado nas escolas durante a ditadura militar. Tinha como característica a execução de planos elaborados de forma autoritária e sem afinidade com ambientes sociais. Florestan Fernandes foi sociólogo, educador e político. Este sempre lutou para a destinação de verbas públicas para a escola pública, sendo grande defensor da democratização do ensino. E estas foram algumas contribuições de outros estudiosos intelectuais que atuaram não somente durante o período da ditadura, mas atuam até hoje no sistema educacional brasileiro. Pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica teve início durante a ditadura militar, com o educador e filósofo Dermeval Saviani. Se afirmava na teoria da escola progressista e no materialismo dialético de Karl Marx. A pedagogia histórico-crítica repensa a formação estrutural da sociedade e seus respectivos conflitos de interesse, onde esses refletem na própria estrutura educacional. Busca redundar essa desorganização e tornar a educação menos seletiva e mais acessível a todos. A apropriação do saber elaborado. Na pedagogia histórico-crítica, entende o indivíduo como fruto do meio onde vive, despertando características provenientes das suas experiências com o meio. Os saberes individuais originam da relação de trabalho com a aquisição de um saber trabalhista. A escola tem o intuito de despertar a compreensão e a aquisição de um saber socialmente elaborado. A escola vem como intermediadora entre aluno e a
realidade, a escola se ocupa com a aquisição de conteúdos, formação de habilidades, hábitos e convicções. Essa foi uma parte que eu achei muito interessante e retrata bem o tema apropriação do saber elaborado. Está presente na referência bibliográfica. A escola na sociedade de classe. A escola é um reflexo da sociedade em si. Como um todo, reflete as mesmas problemáticas. Acaba por se tornar um processo seletivo, no que se compreende a relação de privilégios e as desigualdades de ensino em meio público e privado. Com todo o avanço tecnológico e industrial desde o século XVIII, se faz necessário um mínimo de conhecimento para o inserimento do indivíduo na jornada de trabalho, sendo assim dosado conhecimento às classes inferiores apenas para se tornarem produtivos. A educação é dosada a partir dos interesses das classes dominantes, sendo influenciada por fatores políticos e ideológicos. As carências provenientes deste processo de desigualdade social refletem diretamente no âmbito educacional. Quanto mais baixa a classe social, maiores são os desafios sociais, políticos e econômicos. E, mais uma vez, é um grande reflexo da nossa realidade. E reflete até nos dias de hoje. A diferença entre o ensino público e privado é enorme, gigantesca. A estrutura básica para a formação é totalmente diferente. Ao meu ver, o ensino público meio que forma o estudante para ele exercer cargos menores, cargos mais de alicerce mesmo, tanto para a economia como de servidão. E já o ensino privado reflete muito ao exercer cargos maiores, de mais relevância, mais bem remunerados. Objeções e dicotomias. Com a progressão da pedagogia histórico-crítica, surgem críticas vindouras de outros teóricos, embasadas com acusações de ressuscitar a escola tradicional. Para eles, a pedagogia histórico-crítica desvalorizava as conquistas da escola nova. Para Saviani, Saviani atribuiu as suas objeções a falsas dicotomias, ao responder a primeira delas, referente à dicotomia forma e conteúdo. Argumenta que em nenhum momento rejeita a contribuição da escola nova, mas busca uma outra proposta pedagógica de superação. E também não privilegia os conteúdos, a revelia dos métodos e dos processos, porque justamente estes constituem a questão central da pedagogia. E essa foi uma meio que resposta de Saviani às críticas que vinha sofrendo a sua respectiva método de repensar a estrutura pedagógica. Teóricos do construtivismo. A teoria construtivista ganhou destaque no âmbito nacional e foi fortemente implementada nas escolas privadas, tendo também influenciado na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais. Nos parâmetros, existe um enfoque especial na questão dos temas transversais. Estes temas especificados como ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e temas sociais. Dentro dos parâmetros que são elaborados até hoje e pertinentes na pedagogia de ensino, os parâmetros são fortemente embasados nos teóricos construtivistas.
teóricos do construtivismo. No processo construtivista, compreende as diferentes etapas de aquisição de conhecimento de cada indivíduo. Nesse processo, compreende que para a aquisição do conhecimento é necessário que existam métodos educacionais para sua construção. O pós-construtivismo, tratado além das contribuições de Piaget, apesar de suas contribuições, este não teve experiência na sala de aula. O pós-construtivismo foi fortemente trabalhado pelo psicólogo e educação Gerhard Bergnaud. Este classificava o processo de aprendizagem não somente individual, mas sendo um processo grupal, onde a relação com o outro é importantíssima para o seu desenvolvimento. Bom, aqui podemos ver que as contribuições de Piaget interferiu em vários teóricos e métodos, né? E o pós-construtivismo foi assim, um grande destaque de estudo no tratado pelo Gerhard. E é isso. Beleza.